Como é que eu precifico os serviços de regularização de imóveis rurais? Antes de te falar como é que você precifica, antes de falar a maneira certa de precificar, eu vou falar a maneira errada. Tá? Antes de falar a maneira certa, eu vou trazer aqui o que é que você não pode fazer, algumas coisas que não devem ser feitas para você precificar da forma correta um serviço de regularização de imóveis rurais. Primeiro erro de precificação que muitas pessoas cometem. Qual é o primeiro erro? Cobrar o serviço por tabela de preço. Buscar uma tabela de preço. Procurar tabela de preço para precificar serviço de regularização de imóveis rurais. Tem gente que chega para mim e fala, Murilo, vocês têm uma tabela de precificação para a gente se basear? Qual é a tabela de preço da comunidade do Congo Rural? Pessoal, isso não existe. Tá? Não existe quando eu tenho como objetivo faturar mais de 15 mil por mês regularizando imóveis rurais. Se você só quer fazer a maneira mais fácil, se você só quer o mais fácil, talvez você não tenha os melhores resultados. Tabela não funciona porque cada imóvel rural é um caso. Perfeito, é exatamente isso aqui que eu estou falando. Você perde a oportunidade de tratar seu cliente como específico. Você pode até generalizar o seu cliente, você pode até generalizar o caso. Só que você perde a oportunidade de tratar ele como especial. Cada caso é um caso. Cada imóvel rural é um imóvel rural. Cada objetivo de um cliente é o objetivo de um cliente. Tem cliente que quer estar mais preocupado com o crédito rural. Tem cliente que quer ali desmembramento para organizar ali o patrimônio dele. Tem cliente que está com medo ali de invasão. Tem cliente ali que é uma família que está fazendo desenvolvimento, que está desenvolvendo aí o processo de inventário. Cada cliente é um cliente, cada imóvel rural é um imóvel rural, cada objetivo é um objetivo. Murilo, me dá um exemplo de como é que eu posso tratar meu cliente específico e ativar o gatilho mental da especificidade, ser específico para o meu cliente, para ele perceber que eu estou tratando ele como especial, porque ele é especial. Pronto, eu vou te dar um exemplo. Vou ligar para o cliente e falar assim, doutor João, é o seguinte, eu trabalho com um modelo de regularização, que é o modelo de regularização completa do imóvel rural. Eu faço a integração com os principais cadastros que todo imóvel rural precisa. Eu resolvo todo o problema de regularização de imóveis rurais com os principais cadastros com apenas um serviço. Só que para eu fazer isso, antes, eu preciso fazer uma análise minuciosa de toda a documentação do seu imóvel rural. Eu vou analisar tudo, vou analisar sua matrícula, vou analisar sua certidão, vou analisar seu contrato de compra e venda, se você tiver, vou analisar seu CCR, vou analisar tudo de documentação que você tem e vou te entregar um diagnóstico sem compromisso. Vou te entregar um diagnóstico gratuito, em que esse diagnóstico ele vai determinar, ele vai descrever a que pé que está a documentação do imóvel rural. Olha só como eu estou tratando esse cara como especial. Olha só como eu estou tratando meu cliente como específico. Olha só como eu estou fazendo um diagnóstico específico para aquele imóvel rural. Eu não tenho uma tabela que o cara vai olhar e já vai saber o preço dele. Não perca essa oportunidade. Só esse trecho aqui, só essa narrativa aqui, só essa parte de persuasão aqui, você já acaba ancorando. Então, na live de hoje, eu vou apresentar esse modelo de proposta para vocês. Na verdade, eu vou ensinar como é que precifica. Né? Na verdade, eu vou dar uma ideia de como é que precifica. A precificação é um processo, né, metodológico. Tá? Esse modelo de precificação aqui, nós vamos... Já está no e-mail de vocês. Vocês vão ter acesso a esse material de PDF para vocês darem uma olhadinha. Eu vou apresentar esse material para vocês. Vou ensinar como é que precifica. E vocês vão ter acesso a esse material. Amanhã. E a senha do arquivo é isso aqui. Ó. Anota aí. Esse arquivo vai ter senha. A senha do arquivo é essa. Bônus especiais dia 28, tá? Vocês vão receber o modelo de precificação, o modelo de proposta técnica. Quem não recebeu o modelo de proposta técnica, faz o cadastro novamente, cadastra seu e-mail novamente para garantir. E aí nós vamos enviar de novo o modelo de proposta técnica.
E aí o que acontece? Olha só. Marombeiro falou, quais são os parâmetros de precificação? Eu vou responder agora qual é o principal parâmetro de precificação. E eu já vou colocar um outro erro também na precificação. Um outro erro na precificação que muitas pessoas têm é o erro da ansiedade, tá? Às vezes a gente fica muito ansioso em relação ao preço e essa ansiedade resvala para o cliente. A gente precisa baixar a tensão em relação ao preço. A gente precisa baixar a ansiedade em relação ao preço do serviço de regularização rural. Então, como é que eu baixo a ansiedade em relação à precificação do serviço de regularização de imóveis rurais? Como é que eu baixo a ansiedade? Através do conceito das duas ofertas, tá? E aí eu vou ter o principal parâmetro de precificação. Eu tenho o conceito das duas ofertas, e o conceito das duas ofertas, ele vai ser o meu principal parâmetro de precificação. Como é que é o conceito das duas ofertas? Primeiro, eu vou fazer a oferta para o meu cliente, e eu faço a oferta número 1, que é a oferta gratuita. Qual que é a oferta gratuita? Doutor João, me envia a sua documentação, me envia a documentação do seu imóvel rural, que eu vou fazer uma análise gratuita, vou fazer um diagnóstico sem compromisso, que esse diagnóstico ele vai descrever a que pé que está a documentação desse imóvel rural, tá? E eu vou entregar também um planejamento gratuito de como é que esse imóvel rural do senhor vai se tornar regular, como é que eu vou regularizar esse imóvel rural. Eu vou te entregar esse planejamento de forma gratuita, sem compromisso, só para você ter uma degustação do meu trabalho. É um bônus que eu estou te dando. Isso é a cereja do bolo do combo rural, é que essa análise é sem compromisso. Me envia a sua documentação para eu fazer essa análise. Que dia que o senhor pode me enviar a documentação? Olha só, observe bem que eu fiz uma oferta para o cliente. Isso é uma oferta. Só que essa oferta é uma oferta praticamente impossível do cliente dizer não. Você quebra a primeira barreira do cliente e você acaba iniciando um relacionamento bem feito, um relacionamento tipo A, um relacionamento de alto valor com o meu cliente. Eu acabo tendo esse alto relacionamento. Poxa, aí é uma oferta gratuita. E aí o que acontece? Depois da oferta gratuita, eu vou desenvolver o diagnóstico de regularização do imóvel rural. Tá? Vou desenvolver o diagnóstico de regularização do imóvel rural. O que é desenvolver o diagnóstico? O que é fazer o diagnóstico, pessoal? Eu vou pegar a documentação desse cliente e vou ler, interpretar toda a documentação dele. Vou analisar o CCIR, vou analisar o contrato de compra e venda, vou analisar a certidão, vou entrar em contato com o cartório, solicitar a certidão daquele imóvel rural para fazer uma análise, vou fazer uma análise de sobreposição. Se o imóvel rural já tiver medição, vou analisar a medição. Se o imóvel rural, de repente, já tem o cadastro ambiental rural, me manda o seu CA, eu vou analisar o CA, vou analisar a sobreposição, vou analisar os imóveis rurais que estão já referenciados ao em volta desse imóvel rural. Vou fazer toda uma análise daquela documentação e eu vou descrever, olha, esse imóvel aqui, ele está com CCR irregular. E aí o que acontece? O que é muito interessante? Esse é o principal parâmetro de precificação. Eu primeiro faço a primeira oferta, recebo a documentação do cliente, faço uma análise da documentação do cliente, desenvolvo o diagnóstico, uma prescrição, um planejamento para regularizar aquele imóvel rural. Esse planejamento vai estar junto com a proposta orçamentária. Eu vou entregar o diagnóstico e uma proposta para o cliente seguir à frente. E depois eu entrego o diagnóstico para o cliente, a proposta, e depois faço uma segunda oferta. Doutor João, se o senhor quiser, eu posso dar seguimento nesse caminho de regularização. Aí você vem para a segunda oferta. Beleza? Então, vocês entendem que qual que é o principal parâmetro? É o diagnóstico. Aqui, na comunidade do Combo Rural, a gente não dá
preço sem antes fazer o diagnóstico da regularização. Porque eu não sei qual o pepino que vai ter. Eu não sei se esse imóvel pode ter entrave grave e burocrático. Eu preciso fazer uma análise de como é que eu vou integrar todos os sistemas cadastrais, como é que eu vou fazer CCIR, ITR, CNI, K, ADA, georreferenciamento, certificação, quais parceiros eu vou precisar contar se houver necessidade. Não, esse serviço eu consigo fazer todo sozinho, sem parceria nenhuma. Vai ter serviço, poxa, nesse serviço aqui eu vou precisar de um parceiro para fazer essa parte aqui do serviço que eu acho que vai precisar. Poxa, nesse serviço aqui, para esse imóvel rural, eu acho que vai ser importante ter o contato aí de um advogado especialista no direito imobiliário. Aí você vai fazer parceria com um advogado especialista no direito imobiliário, se houver necessidade para aquele serviço. Dependendo do serviço, você vai precisar fazer uma parceria com um especialista no georreferenciamento. Vai ter serviço que você não vai fazer parceria com ninguém, você vai entregar sozinho. Murilo, depende de quê? Depende do diagnóstico. O diagnóstico vai dizer. Então, para você precificar, você precisa ter diagnóstico. No nosso método, precisa ter diagnóstico. Para você faturar mais de 15 mil por mês regularizando imóveis rurais, começando um negócio do zero de regularização de imóveis rurais, precisa fazer diagnóstico. E aí, olha só, depois que você faz o diagnóstico, aí você vem, vamos lá. Aí você vem para método da convergência. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui, tá? Método da convergência para precificação da regularização de imóveis rurais, com foco no faturamento de mais de 15 mil por mês. Só revisando. Faça a oferta 1, primeira oferta gratuita. Segundo, pego a documentação do cliente, executa a etapa da análise, diagnóstico e planejamento. Depois eu pratico os 5 caminhos do método da convergência. Como é que funciona o método da convergência para precificação de serviço de regularização de imóveis rurais? Como é que funciona, pessoal? O método de convergência é baseado simplesmente em bom senso. Eu vou te ensinar a ter bom senso na prestação de serviços de regularização de imóveis rurais. O que é que vai acontecer? Eu vou te ensinar 5 caminhos para você precificar. Eu venho por um caminho, faço um cálculo de precificação. Depois eu faço um outro 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 cálculo de precificação. 1, 2, 3, 4, 5. Eu sigo 5 caminhos de precificação e eu vou analisando que normalmente vai ter um padrão para onde vai essa precificação. Eu tenho 5 caminhos para precificar. E eu analiso para onde que está indo a convergência. Caminho 1. Raiz da área em hectare multiplicado pelo salário mínimo dividido pelo fator X. Tá? O que é isso? Vamos lá, vamos supor que eu tenho um imóvel de 81 hectares e o meu fator X vai depender de você. Eu posso ter o fator X1, fator X do 1.25, fator X 1.5, fator X 1.75 e o fator X2. Esse fator X ele varia entre 1 e 2. Tá? Vai depender de quê? De você. Cada um vai ter seu fator X, tá? Você tem que encontrar qual é o seu fator X. Vamos supor que imóvel de 81 hectares, raiz da área em hectare. Raiz da área em hectare é igual a 9. Salário mínimo multiplicado pelo salário mínimo, 1.320. Raiz da área em hectare multiplicado pelo salário mínimo dá 11.880. Se eu tiver o X igual a 1, o preço seria 11.880. Se eu tiver X igual a 2, eu tenho 5.940. Tá? Então, esse serviço ele vai variar entre 11.000 e 5.940. Por quê? Porque esse caminho é o caminho que eu falei que não é o ideal, que é o caminho que ele está baseado somente na área. Então, é errado eu calcular somente na área. Mas eu tenho um caminho ali que vai me balizar. Eu vou ter um balizamento, eu vou ter um norte. E eu vou ter mais outros caminhos. Ó, caminho 2, caminho 3, caminho 4, caminho 5, caminho 6. Na verdade, são 6 caminhos, tá? São 6 caminhos no método da convergência. E eu analiso para onde que está indo. Nesse cálculo aqui, eu encontrei esse intervalo. Caminho 2, georreferenciamento para combo rural.
eu tenho um serviço de referenciamento, e o serviço de referenciamento, o que é que ele diz? Eu digo que ele aumenta em cerca de 65% para fazer o combo rural. Tá? Se eu tenho um serviço de georreferenciamento, esse serviço de georreferenciamento, ele aumenta em 65% do combo rural. Então, vou pegar o exemplo aqui do Antônio. Por exemplo, Antônio, você pode calcular por várias formas. Você vai calcular de várias formas, tá? Como você já tem parceiro agrimensor que faz georreferenciamento, é sempre interessante você ter esse parâmetro de quanto o seu parceiro do georreferenciamento cobra para fazer aquele serviço. E você vai ter o caminho número 2. O que é que diz o caminho número 2? Um serviço de georreferenciamento ele aumenta em 65% para eu fazer o combo rural completo. Por exemplo, eu tenho um serviço que o meu parceiro de georreferenciamento cobrou R$10.000. Eu aumento 65%. Para eu fazer o combo rural, a regularização completa ela custaria 16.500. Não quer dizer que você vai pagar 10.000 para o parceiro do parceiro do georreferenciamento. Não quer dizer que você vai pagar isso. Isso aí você vai negociar com ele. Por que não quer dizer que vai pagar isso? Porque a parte mais importante é o cliente. Se você tem um cliente, se o cliente é seu, você tem muito mais poder de negociação. Se o cliente é dele, aí um abraço. Aí depende de quem tem o cliente. Se você conquista os clientes, você tem mais poder de barganha para negociar. Tá? Mas aí fica mais fácil para você ter um parâmetro de quanto custaria a regularização completa de um serviço. Se o meu parceiro cobrou 10.000 para fazer o georreferenciamento, eu boto uma calculadora. 10.000 mais 65% é igual, um abraço, pau. Eu descubro o valor da regularização completa nesse caminho. Não quer dizer que o serviço vai ser esse valor, mas eu tenho o caminho número 2. Eu não posso me balizar com apenas um caminho. Eu tenho o caminho, mais uma vez, tenho o caminho número 1, caminho número 2, caminho número 3, caminho número 4 e o caminho número 5 e o caminho número 6. Tá? Caminho número 3, cálculo de custos, despesas e lucro. Tá? O que é que ele diz? Que a regularização de imóveis rurais, normalmente, ela tem uma margem de 70% a 300% de lucro, tá? Margem de lucro altíssima na regularização de imóveis rurais. Então, o que é que vai acontecer? Você vai desenvolver um planejamento de execução do serviço. Lembra do diagnóstico? Lembra daqui dessa etapa? Deixa eu voltar aqui. Lembra dessa etapa aqui? Em que você faz o diagnóstico? Olha só, lembra dessa etapa aqui? Eu vou pegar a documentação do imóvel rural. Ó, antes, eu faço a primeira oferta gratuita, recebo a documentação do imóvel rural, pego a documentação do imóvel rural e executo a etapa de análise, diagnóstico e planejamento. Com o planejamento, eu vou ter mais ou menos uma projeção de custos, despesas e lucro. E nós vamos te ensinar a fazer um planejamento de regularização de imóveis rurais. Então, com o planejamento que eu vou ter, eu vou desenvolver todas as minhas despesas, todos os meus custos. Custo é diferente de despesa, tá? Anota aí, custo não é a mesma coisa que despesa. Eu vou ter todas as minhas despesas, vou ter todos os meus custos, e aí vou tirar meu lucro. Meu lucro normalmente vai ser entre 70% a 300% no serviço de regularização. Tá? Aqui agora, nesse momento, daqui a pouco eu vou finalizar a live, eu não vou te ensinar a calcular margem de lucro. Aí é dentro do treinamento de segredos do combo rural. Eu vou te ensinar a calcular margem de lucro agora. Tá? Você deveria saber. Se você não sabe, entra no treinamento de segredos do combo rural que eu te ensino. Beleza? E aí, ó, eu tenho o caminho 1, eu analiso o que é que o caminho 1 me diz, eu analiso o que é que o caminho 2 me diz, eu analiso o que é que o caminho 3 me diz, eu analiso o que é que o caminho 4 me diz, eu analiso o que é que o caminho 5 me diz, e eu analiso o que é que o caminho 6 me diz. Tá? Eu analiso todos esses caminhos e olho para onde que está indo a convergência. Eu não vou explicar agora o caminho 4, o caminho 5, o caminho 6. Eu vou deixar para explicar lá dentro do treinamento de segredos combo rural, porque eu já estou a 1h26 ao vivo. Tá? Mas
Você já deu para entender como é mais ou menos o jeitão da metodologia de precificação baseado no método da convergência. Eu vou te ensinar a ter bom senso. Bom senso para precificar num método simples, eficaz e assertivo, que você consegue chegar num número de prestação de serviço. Vai ser impossível de você cobrar um valor que seja incoerente. Você vai cobrar de forma coerente com a sua realidade. Você vai quantificar por várias formas. Vai ser impossível você tomar prejuízo, porque você está fazendo o método do custo, despesa e lucro. Você fez um planejamento, você fez um diagnóstico. Vai ser possível você cobrar muito mais barato, porque tem um caminho lá que te protege de cobrar muito barato. Vai ser impossível de você cobrar muito caro, porque você já tem parâmetros que botam o serviço lá em cima. E no final, depois que você executa o método da convergência, você vai finalizar o método de convergência com uma técnica que a gente chama de barreira psicológica de preço. Se depois você aplica a barreira psicológica de preço lá dentro do treinamento de serviço corporal, eu vou te ensinar também como é que você executa esse detalhinho para você fechar com chave de ouro o valor do seu serviço.